Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos aqui com mais um vídeo de Tagmar para falar de mais uma novidade aí do projeto. O Tagmar ele é o projeto coletivo de RPG, acho que mais longevo da história do RPG nacional, da cena. Foi o primeiro RPG a ser lançado no Brasil, feito por brasileiros lá no começo da década de 90 e não para. E hoje eu fui agraciado com uma notícia muito legal, que era um material que eu e acho que todo fã de Tagmar estava esperando há bastante tempo, que são as Aventuras nas Terras Selvagens. Não exatamente com esse nome, mas a gente queria mais informações sobre como jogar nas Terras Selvagens. Para quem não sabe, o cenário de Tagmar, porque o Tagmar ele não é só o nome do jogo, ele é também o nome do cenário onde se passa o jogo. E vamos dizer assim, a grosso modo, que ele tem três grandes núcleos. Ele tem um núcleo ali, mais central, que seria o... Mais central que eu digo assim, a maioria dos materiais orbita em volta desse núcleo, que é aquele núcleo mais tolkieniano, aquela fantasia medieval mais tradicional. Então você tem os reinos de Verrogar, de Luna, vários, né? Onde você tem os pequeninos, você tem os elfos florestais, você tem os elfos dourados, aquela coisa mais tradicional dentro da fantasia, que é muito legal, é muito estruturado, tem materiais fantásticos falando desse cenário. Por exemplo, tem o livro de introdução à ambientação, que até fala dos outros núcleos que eu vou falar aqui, mas você tem o livro de reinos, que é muito fantástico, é muito legal, que aí você vai ter uma amostra, um detalhamento bem profundo de cada um dos reinos. E aí você tem os outros, vamos dizer, núcleos. Você teria o Império, que o Império ele já sai um pouquinho dessa influência tolkieniana e ele já ganha mais influências de antiguidade. Então o Império ele tem bastante influências de Suméria, Babilônia, dos etruscos, dos... Qual era a outra que eu tinha pensado? Toda essa antiguidade aí, o Império traz muito disso, que é muito interessante também. E você tem também as Terras Selvagens. As Terras Selvagens é aquele que mais destoa dessa coisa tolkieniana, porque as Terras Selvagens ela é um ambiente inóspito e bem pouco acolhedor para humanos. Enquanto que nos reinos os humanos são os mais numerosos, aqui não, nem são os mais numerosos e também ninguém está muito a fim de recebê-los. Então, nas Terras Selvagens, além de você ter, por exemplo, os elfos muito protecionistas de Lur, você tem os anões de Blur, você tem o reino dos elfos sombrios, você tem homens septilianos, você tem homens que são meio aves de rapina, né? Falando criaturas que são humanoides, aves de rapina. Você tem criaturas que são meio anfíbias. E você tem gelo, né? E então os humanos são nômades, são bárbaros, muito sozinhos e tudo mais. E o livro das Terras Selvagens, que é um livro imenso, gigantesco, com muita informação, ele só trazia informações narrativas, que é uma característica das ambientações dos livros de ambientação do Tagmar, que é trazer informações narrativas. Então você pode ler como se fosse um livro normal, muito criativo. Você pode, inclusive, pegar os cenários e usar como parte de outras campanhas, ou até mesmo de outros mundos, se você quiser. Mas eu recomendo usar com as regras do Tagmar, que é muito legal. E agora foi lançado isso. Qual que é a proposta desse material que foi lançado, a prévia, a versão preliminar? Ainda não é a final, mas já tem 278 páginas. Eu acredito que só falte os últimos ajustes de diagramação, colocar os créditos certinho e a revisão, logicamente, que revisar um material de 278 páginas é bem complicado, é bem demorado. Mas eu acredito que o material esteja todo aqui e o que nós temos aqui, regras para jogar com as novas raças. Então, sabe aquele povo sapo ali que só falava? Agora você vai poder jogar com, sabe aquele povo reptiliano? Também vai poder jogar como um elfo sombrio e outras coisinhas mais. Vai poder jogar como humano, que é parte de um clã de nômades, de bárbaros.
e por isso que é muito aguardado. Mas vamos dar uma olhadinha então, antes de eu mostrar esse material, vou mostrar para vocês onde ficam as terras selvagens no contexto do Tagmar, do mundo de Tagmar. Vou mostrar um pouquinho para vocês do material das terras selvagens, do livro das terras selvagens, e já eu volto para cá, tá bom? Então deixa eu fazer um corte aqui. Então aqui, gente, ó, vocês estão vendo um mapa de uma pequena parte do mundo de Tagmar, que é o mapa que está mostrando o reino de Ludgrim, né? Então você tem aqui outros reinos mostrando aqui, né? Da Levânia, um pouco ali acima você tem o reino de Verrogar, que é um reino super armamentista, e você tem aqui Ludgrim, você tem as florestas, você tem aqui a floresta de Amien, muito emblemático dentro do cenário. Você tem as montanhas morânicas, e aqui, né, embaixo aqui de Ludgrim, você tem as terras selvagens. Você pode ver que até é uma coisa gelada e tudo mais. Então é nesse local que se passa esse suplemento, que vai dar essas possibilidades. Então já dá para ver só pelo desenho aqui do mapa, lembrando que esse mapa está mostrando uma pequena parte de Tagmar, tá focando em um reino aqui. Foi o que apareceu aqui, melhor as terras selvagens para servir o meu propósito. Então já dá para ver que é um negócio gélido, um negócio inóspito e acima de tudo um negócio meio isolado, né, cercado por montanhas. Então ele é de difícil acesso em todos os níveis. Agora vamos dar uma olhadinha no livro das terras selvagens, que nós temos o livro de cenário. Outro corte nem um pouco sutil. Dá pra ver o momento que eu vou cortar. Ó. E aí no fundo você consegue ver a capa do livro das terras selvagens. Que aqui é um livro bem grande. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Olha, ele tem 236 páginas. Se você somar esse livro aqui das terras selvagens mais esse novo que vai ser lançado, os dois juntos dá quase 600 páginas. Então é material, só isso daqui, esse pequeno trecho ali do mundo de Tagmar é suficiente para você ter décadas de aventura sem esgotar o cenário. Isso sem contar de todos os outros reinos, do Império e tudo mais. O que nós temos aqui? Eu não vou dar muito spoiler, mas as terras selvagens, eu já falei que é um lugar muito inóspito e é um lugar muito misterioso. Por exemplo, os meus dois lugares favoritos do cenário inteiro, eles ficam nas terras selvagens, que são as estepes vítreas, que é tipo um deserto de vidro, cristal, que ninguém sabe a origem que tem lá, e é um gigantesco a extensão. E tem também um que eu já fiz uma campanha fantástica focada nisso, só que era pessoas que estavam vindo do reino de Luna e precisavam achar cura para uma doença que tem, né? Se você acompanhar o livro dos reinos, tem essa doença, e essa doença estava, na minha campanha, estava nesse local, que é um domo que tem lá, né? Que é o domo de Arminus, que é um domo que um mago muito poderoso do passado fez, e que lá dentro ele tem condições ambientais totalmente diferentes de fora, e é uma loucura, é muito fantástico isso. E fora isso, você tem isso que eu falei, você tem o reino dos elfos, que é o lar, você tem Blur, que é dos anões, tem a descrição dos elfos sombrios, que eu acho extremamente interessante. E o que eu acho legal nos livros de ambientação do Tagmar, para quem não está acostumado, primeiro que eles são livros de ambientação, então você pode ler como se fosse um livro de história, assim, um livro de fantasia. Qualquer livro do Tagmar você pode transformar numa leitura como se você estivesse lendo O Senhor dos Anéis e tudo mais. E todos eles têm contos, começam com contos que são muito bons. Todos os contos introdutórios dos livros de Tagmar são muito bons. E para quem gosta de historinhas curtas, por incrível que pareça, tem o livro As Crônicas de Tagmar, tem as Crônicas 1, Crônicas 2, que foi lançado lá no Clube dos Autores, uma versão única, que são as duas em um só, que é só de contos bem interessantes. Mas eu gostaria de recomendar o livro dos objetos mágicos, ou o livro dos itens mágicos, eu não me lembro, que cada item ele tem uma historinha. E assim, é uma história de meia página, uma página. E cada história daquela, além do item em si já ser um gancho para a aventura, a história, cada história ali de meia página, uma página, você tira 5, 6 plots. Mas aí eu já estou me perdendo, né? Terras Selvagens, vamos voltar lá para o documento então. Então,
qual é a proposta desse livro aqui? É oferecer agora a parte mecânica do sistema para que você possa desenvolver aventuras totalmente específicas ali dentro, porque na minha campanha era o pessoal que estava vindo de fora e indo para lá, então eram as raças normais de lá, as classes normais de lá, com as especializações normais de lá, e agora não, isso daqui ele já vai trazer a possibilidade de você jogar com as raças próprias das terras selvagens, né, com as especializações próprias das terras selvagens. Então vamos dar uma olhadinha aqui bem por cima, né, vamos passar que é muito extenso. Só aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que eu passei aqui. Olha só. Então olha só o que você tem de novas raças, né? Você pode jogar agora com os elfos sombrios, com os gouras. O que será que é um gourem? É bem legal, posso garantir. Um meio orco, um napóis, que eu acho fantástico, com certeza eu vou querer jogar. Um sekbet, que é muito legal, esse com certeza, esse... Eu não vou falar, né, mas, enfim. E mesmo para algumas raças que você tem lá, por exemplo, humanos, anões e elfos, eles funcionam um pouco diferente, eles funcionam adaptados para dentro do cenário. Então você tem os elfos sombrios. O que mais você tem aqui? Você tem os gouras, né? Que são os homens sapo que eu estava falando, né? Homens rãs, que é um povo anfíbio que mora nos mangues. Os mangues, eles são muito comuns, é um tipo de bioma, de ambiente, de geografia muito comum nas terras selvagens, seria um tipo de pântano, né? E os humanos, logicamente, você tem os bárbaros, você tem vários clãs aqui, né? O meio orco, o napói, que é esse, que é tipo uma arpia, muito parecido com isso, uma mistura de humano com ave de rapina. Você tem esse sekbet, que esses são os reptilianos. Eles não são reptilianos, eles são criaturas híbridas que lembram humanos e ao mesmo tempo que lembram seres reptilianos, logicamente. Não quer dizer que eles vieram, sei lá, de Alpha Centauro, né? E aí você tem especializações também, ó, tem profissões novas, que são o Berserker e o Feiticeiro. Você não tinha especialização do Feiticeiro. E você tem outras especializações aqui, né? Quando você chega no estágio 5, você passa a ter o direito de conduzir a sua história ao ponto de você entrar, adquirir uma especialização. Então você tem novas especializações e tem um zilhão de coisas aqui. Tem tradições, tem as trilhas. Gosto muito das trilhas aí para os Ranger, ou o equivalente a isso dentro desse cenário. E aí você tem deuses também. Qual que é o lance? Basicamente são os mesmos deuses. E só que pode ser que eles sejam chamados por outros nomes, ou pode ser que um deus que é famoso por uma coisa lá ali no cenário tradicional, aqui ele tem um outro aspecto, ele cai para um outro lado. Então é muito interessante isso. Você pode fazer isso, não que isso seja obrigatório aqui nesse sistema. E muita estatística, ou seja, enquanto, olha só, isso daqui tem que ficar bem claro, enquanto que o livro das Terras Selvagens, aquele lá, ele é 100% cenário, esse daqui ele é 100% mecânico. Ele é 100% oferecendo opções de você transformar os seus aventureiros ou as suas aventuras mecanicamente para jogar lá de uma forma super inserida dentro daquele próprio cenário, tá? Então, também não vai cair de cabeça logo nesse. Conheça as Terras Selvagens, caso você esteja chegando agora no Tagmar. Conheça as regras básicas, você tem guia resumido de regras. Então, você não precisa ler as 300 páginas do livro oficial. Você pode pegar esse guia resumido, que já dá para você ter uma bela noção também, para você poder entrar nesses meandros aqui. Bom, é isso. Se eu ficar passando aqui, a gente vai terminar até amanhã. Vou deixar aqui embaixo o link do site do Tagmar. Vou deixar a parte de downloads, tá bom? E lá vai ter, né? Downloads do que? Regras, ambientação e tudo mais. Então, caso você já conheça o projeto, você sabe onde você deve ir. Caso você não
Não tem, é só ir baixando que já vai estar lá os lançamentos, ou então clica lá em regras, vê o que tem de regras, ambientação. São mais de 40 livros, acho que são bem mais do que isso na verdade. Então é material para uma vida inteira aí. A gente se vê, um abraço.